Uma das razões para a maioria dos cristãos solteiros permanecerem solteiros por muito tempo ou terem constantemente problemas de relacionamento é que eles caíram na armadilha do diabo de complicar as coisas na vida a dois. Você pode estar em uma situação muito complicada em seu relacionamento agora, mas Deus está enviando esta mensagem para te ensinar o que pode estar errado e como sair dessa situação. Lembre-se com quem você está lidando. A Bíblia chama o diabo de ladrão, cujo objetivo é somente roubar, matar e destruir. Somos aconselhados a não ignorarmos seus artifícios destinados a nos derrubar. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11 diz: a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Isso é uma necessidade nos relacionamentos, assim como em todas as outras áreas da vida. Você deve observar a influência por trás do motivo pelo qual as coisas são como são. Sim, é verdade que relacionamentos podem ser complicados, mas quando está no relacionamento certo e deixa Deus te guiar, você pode resolver todas as complicações. Como você pode saber se o diabo está tentando prejudicar o seu relacionamento? Vou compartilhar algumas maneiras pelas quais você pode saber se o diabo está tentando bagunçar a sua vida amorosa. O primeiro sinal: você orou pela pessoa certa e agora ela está aqui. No entanto, você simplesmente não consegue acreditar que ela é quem se apresenta ser, mesmo que esteja agindo exatamente da maneira que você orou. Esta é uma maneira pela qual o diabo nos tenta complicar demais o relacionamento. Eu sei que as pessoas mentem. É verdade que você foi enganado por confiar demais. É verdade que as pessoas podem dar falsas aparências. Mas também é verdade que as pessoas podem mostrar quem elas realmente são. Se forem honestas, elas mostrarão honestidade a você. Se forem falsas, mostrarão falsidade. Acreditar em quem você ama é sempre uma escolha que você deve estar disposto a fazer, independentemente de suas experiências passadas. Agora, acreditar em alguém não se limita apenas ao que é bom, mas inclui também o que é ruim. Isso significa que se, com o passar do tempo, alguém continuar a mostrar seu bom ou mau caráter por meio de palavras e ações, você deverá fazer a escolha de acreditar nessa pessoa. Não acredite que alguém é bom quando todas as evidências à sua frente te dizem o contrário. E não acredite que uma pessoa é má quando todas as evidências também apontam o contrário. Seu medo de perder alguém pode fazer você negar sinais óbvios de que essa pessoa te levará por um caminho de arrependimento e dor. Ou talvez o seu medo de ser magoado novamente possa ser a razão pela qual você se recusa a acreditar que todo o bem nas palavras e ações dessa pessoa mantidas por um longo período seja genuíno. Esse medo pode até fazer você começar a encontrar o mal onde ele não existe, como: deve haver algo errado com ele não pode me amar do nada, ou ela não deve ser fiel a mim. Se Deus está guiando você em um relacionamento, não tema o que pode ficar ruim quando tudo o que você vê agora é paz e as coisas boas pelas quais você uma vez orou. Aprecie, acredite e siga em frente. Não deixe o diabo complicar as coisas sugerindo que é tudo mentira e que deve haver coisas escondidas nessa pessoa. O segundo sinal: quando você pensa demais na resposta ao compromisso, pode ser o diabo tentando você a complicar demais a situação. Todo relacionamento sério deve chegar a um ponto de decisão sobre o compromisso. Alguns podem começar no início e revelar-se verdadeiros ou falsos ao longo do tempo, enquanto algumas decisões podem ser tomadas mais tarde. Você pode começar um relacionamento e mais tarde pensar que estava indo rápido ou devagar demais. Não há problema em se sentir assim. No entanto, lembre-se também de que não importa quão rápido ou lento você esteja em um relacionamento, você deve chegar a um ponto de decisão sobre ele. Uma pessoa pode precisar de mais tempo para orar e considerar seus compromissos, mas existem pessoas que levam tempo demais para decidir. Se realmente ama alguém, você vai querer estar com essa pessoa. Sim, o amor verdadeiro espera, mas o amor verdadeiro só permanece quando é certo. Todos devemos chegar a este ponto em que dizemos: quero fazer isso com você. Você deve tomar a decisão e a outra pessoa também. A Bíblia diz que o amor não se alegra quando o mal prevalece. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 6 diz:
Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. A verdade realmente prevalece quando os compromissos são genuinamente assumidos e não há falsidade. As pessoas caem na armadilha de ir e voltar da incerteza. Hoje você tem certeza e amanhã não. Não importa o quanto alguém goste de você. Se essa pessoa se recusar a se comprometer, aceite as coisas como elas são. Não tente perguntar por quê. Não tente chantageá-la emocionalmente. Se ela quiser ficar com você, ela dirá. E se ela foi feita para você, ela voltará no momento certo e responderá a essa pergunta antes que outra pessoa tome o seu lugar em sua vida. Além disso, quando alguém se recusar a se comprometer, nem sempre o problema é com você. Não pense demais e não comece a se preocupar pensando que você é o problema. Se houver algo errado com você, Deus lançará sua luz sobre isso para que você trabalhe e melhore. É assim. É simples assim. Assim é como deve ser. O terceiro sinal. Você está tendo dificuldade para aceitar que ouviu Deus corretamente. Satanás pode te enganar e fazer você complicar demais a sua situação quando você sente que ouviu Deus sobre algo, mas isso não aconteceu. Você pode estar muito convencido de que Deus disse algo que ele não disse. E então isso não acontece. Quando isso acontecer, não há problema em admitir que você não ouviu a Deus e então, humilde e adequadamente, refazer seus passos de volta a Ele. Ou talvez você tenha ouvido Deus corretamente, mas como as coisas não aconteceram como você esperava, você começa a pensar muito sobre isso ou a tentar descobrir por que Deus não fez nada. Através da humildade, podemos silenciar as mentiras de Satanás sobre as nossas incertezas e sempre voltar para Deus, nos humilhar diante dele e procurar a sua ajuda nas nossas incertezas. Está tudo bem se você ouviu mal a Deus. Isso acontece com todos nós. Ninguém é perfeito e você deve abandonar seu orgulho e abraçar a realidade que está diante de você. No entanto, se apegar a algo que não existe ou tentar descobrir tudo porque acha que deveria saber melhor, pode te levar a cair na armadilha do diabo de complicar demais as coisas. Davi disse no Salmo 131, versículo de 1 a 3, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O quarto sinal. Você sabe que Deus está dizendo algo, mas você não presta atenção porque deseja que Ele diga outra coisa. Esta é uma das situações mais complicadas nos relacionamentos hoje. Muitas vezes Deus está dizendo uma coisa e muitos de nós esperamos outra. Então começamos a escolher nossos próprios sinais para significar o que queremos. Se Deus te disser para deixar ou ficar com alguém, você ainda tem a escolha de fazer o que quiser. Porém, observe também que, seja qual for a sua escolha, você conviverá com o resultado dessa decisão pelo resto da vida. Se você sabe que no fundo Deus está dizendo algo, vá em frente. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29 diz, Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Não procure sinais que contrariam isso, como se você quisesse mudar a opinião de Deus. Deus é onisciente e devemos obedecê-lo e segui-lo com fé e total confiança. A armadilha de Satanás é muitas vezes fazer você tentar ler o significado de cada pequena coisa porque deseja outra coisa. Deus sabe melhor. Aceite o que Ele está dizendo e siga em frente. Se cuide e siga o Espírito Santo. Procure frutos no seu relacionamento, assim como vimos no primeiro sinal. Os frutos não mentem. Não viva em negação. Aceite ou faça suas rejeições com base nas evidências apresentadas e assuma suas decisões. A irresponsabilidade é uma armadilha que complicará o seu relacionamento se não for tratada adequadamente. Por favor, abra seu coração e caminhe na luz de tudo o que o Senhor está dizendo. Ninguém jamais vai na direção errada quando segue a Deus como uma criança, sem tentar complicar demais as coisas em seus relacionamentos. Algo que é belo sobre milagres
é que eles são bons demais para serem verdade. Muitas vezes você se surpreenderá duvidando se isso está realmente acontecendo ou se é apenas um sonho. E tenho certeza que você concordará comigo que estar com a pessoa escolhida por Deus para você é um milagre, visto que estamos em um mundo de falsidade, traições e fracassos de relacionamentos. Você pode se sentir inseguro, preocupado ou até com medo, duvidando se isso vai durar, porque é bom demais para ser verdade. Sim, você orou e desejou que essa pessoa entrasse em sua vida, mas agora que ela está aqui, você tem dúvidas sobre ela, sobre o que ela diz e sobre o futuro. Muitas vezes isso é resultado de experiências passadas. Nesse vídeo quero dizer que às vezes Deus permite essas dúvidas em seu coração pela pessoa que Ele trouxe para a sua vida como parceiro. Agora, lembre-se de que Deus não é um Deus de confusão e há uma razão por trás disso. Como tudo que Deus faz por seus filhos, Ele sempre terá um motivo para te colocar em situações como essa. Hoje veremos alguns desses motivos. O propósito de mostrar essas razões é te ajudar a abraçar o que Deus está fazendo e aprender como lidar com suas dúvidas. Por quê? Porque a desvantagem de ter essas dúvidas sem saber o que fazer com elas é que você pode acabar destruindo uma bela história antes mesmo de ela começar. A paranoia, os comportamentos negativos ou a tentativa direta de trazer à tona o que há de pior em uma pessoa boa para provar que você estava certo sobre quem ela é, podem prejudicar um relacionamento ordenado por Deus. Não se esqueça de que essa pessoa com quem você está, mesmo sendo a escolha de Deus, ainda é humana e perfeita. Antes de compartilhar as razões pelas quais Deus pode permitir que você duvide de um relacionamento que Ele dá a você, quero apenas dizer rapidamente que um relacionamento ordenado por Deus não é perfeito, pois até mesmo a pessoa certa não será perfeita o tempo todo. Nenhum homem ou mulher na Terra acertará tudo com alguém o tempo inteiro. Essa pessoa será perfeita para você? Sim. Mas ela é perfeita? Não. Lembre-se de que ela também é feita de carne e osso, emoções, experiências passadas, medos e traumas. Ela também pode estar assistindo a este vídeo agora e imaginando o que seu próprio parceiro poderia estar passando. Vocês dois são filhos de Deus e estão passando por suas ações, crescendo e se tornando cada vez mais parecidos com as pessoas que Ele planejou que vocês fossem. Se Deus te desse uma pessoa perfeita, o relacionamento ainda assim seria imperfeito. Sabe por quê? Porque você está nele, com imperfeições e tudo. Uma das melhores coisas que você pode fazer por si mesmo, ao se preparar para receber o parceiro escolhido por Deus, é admitir suas imperfeições e sua humanidade. Então confie em Deus o suficiente para dar a vocês dois a graça de caminhar e desfrutar da companhia um do outro durante a jornada da vida. A Bíblia já nos assegura que Deus pode fazer isso quando diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, qual poderia ser a razão pela qual Deus permitiu dúvidas em seu coração sobre alguém escolhido como seu parceiro? Primeiro, Deus pode permitir dúvidas em seu coração sobre essa pessoa certa no início, para que você mantenha seu olhar fixo em Deus e confie nele para obter ajuda. Há uma passagem bíblica em meu coração sobre essa situação. Está em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2 e 3, e diz o seguinte: Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Isso era Moisés falando aos israelitas, e ele estava dizendo a eles: vocês têm que obedecer a Deus. Tudo que vocês passaram faz parte da maneira dele de ensinar e treinar vocês para sempre confiar nele, tanto para a sua provisão quanto para a sua direção. Essas palavras também se aplicam a cenários conjugais e relacionamentos que levam ao casamento. À medida que Deus prepara a pessoa certa, Ele permite que você passe por certas experiências.
Tudo que você sofreu ou perdeu foi feito para te levar a este lugar onde você deixaria de confiar em seus sentidos e sentimentos e se voltaria completamente para o Senhor. Não se trata apenas de ter fé de que o que você tem é real, mesmo que seja, quer você acredite ou não. É chegar a um ponto de vulnerabilidade diante de Deus, expressar suas dúvidas e medos e reconhecer que você é assim. Não porque não deseja alguém tão bom quanto essa pessoa, mas por causa das coisas pelas quais já passou. Essas coisas condicionaram você a questionar tudo o que acontece ao seu redor. E aos olhos de Deus, não há problema em ser vulnerável. Isso não apenas dá espaço a Deus para falar com você, mas também te ajuda a desenvolver fé e confiança nele e permite que Deus trabalhe em sua mente e fortaleça seu coração. Embora muitos de nós neguemos essas coisas, somos moldados por nossas experiências passadas. Isso não ocorre porque queremos, mas porque experiências passadas condicionam nossas mentes. Isso é comum com aqueles que tiveram várias decepções de pessoas diferentes. A confiança é quebrada, e embora haja esperança para o futuro, os medos e as dúvidas o superam automaticamente. Porém, para te trazer de volta a ele, Deus muitas vezes permite que você duvide. Dessa forma, você tem que voltar ao Senhor para renovar suas convicções e reprogramar seu coração para aceitar o que Ele está te dando. Outro benefício disso é que quanto mais você recorre a Deus em busca de confirmação e segurança, mais você ganha humildade. Você sabe que é você quem precisa de transformação e admite facilmente quando erra. Essa primeira razão leva naturalmente à segunda razão pela qual Deus permite dúvidas, que é permitir que você lute consigo mesmo até se superar. Os filhos de Israel haviam saído do Egito e estavam a caminho da terra prometida. Isso foi um grande evento. Eles não eram mais escravos de ninguém. Deus estava andando com eles, eles estavam verdadeiramente livres. Mas havia um problema. Embora os israelitas estivessem fora da escravidão, a escravidão ainda existia neles e se tornou a zona de conforto deles. O Egito havia se tornado um lar. Isso me lembra algo que observei anos atrás. Se as pessoas são continuamente expostas a qualquer experiência sem a interrupção de outra pessoa, não importa qual seja, boa ou ruim, logo elas se acostumarão até que aquilo se torne uma norma. Pode ser um governo tirânico, uma educação rica, uma pessoa abusiva, um molestador, um criminoso e assim por diante. Se não houver mudança ou interferência de alguém, qualquer pessoa sujeita a essas coisas logo se acostumará com elas, e pode chegar um momento em que isso se tornará sua referência para obter alívio. Digo isso porque sempre que os israelitas enfrentavam problemas, a sua primeira resposta era que queriam regressar ao Egito. Lembre-se de que eles clamaram para serem salvos da escravidão. No entanto, agora, eles preferiam regressar àquela vida porque era mais seguro, entre aspas, do que o desconhecido. Talvez você nunca saiba o quanto está quebrado até que uma situação se apresente. Você pode ter pensado a vida toda que é uma pessoa muito forte, apenas para descobrir que, na verdade, você precisa de força. Deus permite que você lute consigo mesmo e se conecte com aquela alma maravilhosa, não apenas para te trazer de volta a Ele, mas também para te ajudar a se ver verdadeiramente, levando ao seu crescimento como pessoa até que você seja adequado para o parceiro escolhido. É um belo testemunho da glória de Deus quando você pode dizer: eu sei o quanto o meu passado me causou traumas e problemas, porém quando conheci essa pessoa, eu cresci. Não foi pelo que fizeram, mas porque Deus usou aquelas pessoas para me mostrar que eu valia muito mais. Valia a pena me dar outra chance. Eu merecia o melhor e eu sabia que tinha que igualar isso. Eu tive que crescer. Portanto, essas são duas das razões pelas quais você pode ter dúvidas sobre a pessoa certa que Deus está trazendo para a sua vida. Dúvidas podem levar a atrasos e, às vezes, esses atrasos são bons. Eles aperfeiçoam as coisas. As coisas boas levam tempo e quando Deus quer fazer alguma coisa pelos seus filhos, Ele sempre nos dá o melhor, mesmo que o tempo para preparar isso seja incômodo. Ainda assim, espero que essa mensagem tenha falado com você hoje. Se aproxime de Deus e deixe Ele falar sobre você e sobre a pessoa que Ele está trazendo para a sua vida.
Ao se concentrar em ser curado do passado, você poderá se preparar para desfrutar tudo o que Deus tem para a sua vida através da pessoa que Ele preparou para você. Quando você encontrar a pessoa certa, algumas coisas desagradáveis começarão a acontecer com você. Quando você nos ouve dizer expressões como a pessoa certa, estamos nos referindo à pessoa que Deus ordenou para você se casar. O casamento é uma parte muito importante de nossas vidas. Se você foi chamado ao casamento, ou seja, para estar com alguém nesta sagrada instituição, você deve evitar cometer o erro de estar com a pessoa errada. Como filho de Deus, deixar Ele te guiar e te conectar com a pessoa certa deve ser uma prioridade. Você deve deixar Deus escolher e formar o link entre você e a pessoa com quem Ele deseja que você esteja. Esta será a chave para um futuro feliz, pacífico e gratificante para você com seu casamento e sua família. Porém, hoje, como o nosso foco está mais na pessoa certa do que na pessoa errada, quero falar sobre algumas coisas que acontecerão quando você conhecer essa pessoa. Embora muitas coisas boas aconteçam quando você a encontra, a verdade é que nem todas as pessoas serão agradáveis. Veja que eu disse que essas coisas seriam boas, mas não disse que seriam agradáveis. Às vezes você pode não se sentir muito confortável com isso e pode até desejar que esta situação passe logo. Porém, se você for espiritualmente maduro, saberá que tudo isso é apenas a confirmação de que esta é a pessoa certa para você. Observe que as coisas que compartilhei com você não são cronológicas. Elas não acontecerão necessariamente nesta ordem. No entanto, tenha certeza de que acontecerão de uma forma ou de outra. Mas não importa como aconteçam ou em que ordem, saiba que virão como confirmação de que você conheceu a pessoa certa. Vou compartilhar 4 dessas coisas com você hoje e espero que Deus te ajude a se conectar com isso, no que se refere a você. Número 1. Você ficará alinhado perfeitamente de uma forma um tanto irritante. Muitas vezes ouvi isso de algumas pessoas com casamentos bem-sucedidos. Elas costumam dizer que uma das coisas mais irritantes sobre aquela pessoa quando se conheceram foi que, mesmo quando não sentiam nada ou não tinham certeza sobre ela, elas simplesmente descobriram que tinham muito em comum, inclusive no futuro, como expectativas, objetivos familiares, visão de vida e até paixões espirituais. Elas geralmente conheceram a pessoa certa quando não estavam procurando ninguém. E essa pessoa não fazia nada de propósito, mas gostava, por exemplo, de frequentar os mesmos lugares. Logo depois, quando conheceram a pessoa intimamente, elas descobriram que essa pessoa tinha visões semelhantes às delas. Algumas pessoas até me disseram que sentiam que essa pessoa podia enxergar seus corações. E mesmo sabendo que deveriam ficar felizes com tudo isso, aquilo era tão bom que chegava a ser irritante. Embora isso seja bom, no início pode ser chato e até desagradável, porque em vez de demorar mais para descobrir muitas coisas um sobre o outro, parece que vocês se conheceram há anos. Isso nem sempre é tão ruim. Algumas pessoas até gostam porque as ajuda a superar muitas fases estranhas dos relacionamentos jovens. Elas simplesmente passam de completos estranhos a parceiros que podem representar as visões um do outro, pois as compartilham entre si. Na verdade, isso é um sinal de que você está com a pessoa certa. Sim, podem surgir os conflitos, claro, vocês são humanos e não são perfeitos. No entanto, vocês dois sabem como desempenhar seus papéis no relacionamento porque desejam a mesma coisa no futuro. Quando você está com alguém que tem visões, objetivos, expectativas ou paixões espirituais diferentes das suas, você pode estar com a pessoa errada. Não importa a atração que sentem um pelo outro. Por quê? Porque haverá um ciclo interminável de interesses conflitantes. Quando você estiver indo para a direita, essa pessoa irá para a esquerda. Quando você estiver indo para cima, ela estará indo para baixo. A maneira de escapar disso sem ser sugado por um relacionamento complicado é sempre descobrir o que motiva a outra pessoa. Quais são os objetivos, expectativas e paixões espirituais dela? Se você não compartilhar coisas tão importantes como estas, não poderá compartilhar um futuro juntos. Portanto, a primeira coisa desagradável que acontecerá quando você encontrar alguém é que o tempo que você deveria usar para descobrir ou ajudar essa pessoa a encontrar seus objetivos seria ignorado.
pois ela já compartilha destinos iguais ou muito semelhantes com você. Pode parecer apressado, mas isso é apenas Deus confirmando a pessoa certa em sua vida. Número 2. Haverá uma competição intensa destinada a desafiar suas convicções. Isso também é algo comum que ocorrerá quando você encontrar a pessoa certa. Muitas vezes é desagradável e desafiador porque, se você não lidar com isso com sabedoria, poderá destruir o seu relacionamento ordenado por Deus antes mesmo de começar. Embora muitas vezes haja opções antes de você encontrar a pessoa certa, a conexão com ela nem sempre anula a competição. Na verdade, na maioria dos casos, piora. Muitas vezes desejamos que a primeira pessoa com quem decidimos estar se torne nossa conexão final, mesmo que isso não aconteça com frequência. Mas também desejamos que depois de encontrarmos a pessoa certa, os outros naturalmente nos deixam em paz. Não é isso que acontece. Na verdade, você poderá começar a ver cada vez mais opções que, se não estiver enraizado nas suas convicções sobre a pessoa certa, podem fazer você acreditar que todas as outras opções são melhores do que ela. Por mais desagradável que possa parecer, é um desafio às suas convicções. Se você realmente acredita que esta é a opção certa para você, não importa quantas opções aparentemente melhores, mais ricas ou mais inteligentes você possa ver, você nunca deixará a pessoa certa de lado. Não se esqueça que não é possível que todas as suas opções sejam a pessoa certa para você. Você não pode casar com todas elas, portanto, isso deve significar que as outras pessoas não são a pessoa certa, mas apenas distrações na sua vida. Embora você tenha tomado a decisão sobre uma delas, foi Deus quem as deu a você. Portanto, se essas opções fossem adequadas, Deus teria dito isso a você. Ignore a concorrência, pois ela é maior que você e maior que sua aparência. É tudo uma questão de seguir a Deus e cumprir seu propósito para a sua vida. Você deve se comprometer a seguir aquele que Deus traz à sua vida e não fazer com que essa pessoa sinta que você está fazendo um favor ao conhecê-la. E isso também vale para o outro lado. Número 3. Haverá oposição. Isso difere da concorrência porque não se trata de pessoas que querem substituir você ou seu parceiro, mas sim aquelas que não querem vocês juntos. Como a sua união foi ordenada por Deus, o diabo fará tudo ao seu alcance para impedir que o relacionamento funcione. Isso geralmente é desagradável porque geralmente vem daqueles de quem você mais gosta, como amigos próximos ou até mesmo sua família. Por favor, note que se a oposição vier de pessoas ao seu redor cuja maturidade espiritual é questionável, você terá que se manter firme e não dar atenção a elas, não importa o que digam. Porém, se a oposição vier de pessoas que têm alguma responsabilidade espiritual sobre você e são mais maduras espiritualmente, você deve dar ouvidos e, se possível, dar tempo ao relacionamento para orar e obter clareza de Deus. Mas esteja ciente de que, não importa o ângulo de origem, quando você está com alguém, a oposição tentará separar vocês dois, de modo que o propósito final de Deus para o seu relacionamento não seja alcançado. Não dê esse espaço ao diabo. Identifique a oposição e trabalhem juntos contra ela. Deus não uniria vocês dois se não confiasse que vocês conseguiriam lidar com a pressão. Número 4. Uma coisa desagradável que acontecerá quando encontrar alguém é que você terá que fazer sacrifícios. Não há amor sem sacrifícios. O sacrifício é uma prova de amor. É a mais alta expressão de amor. As pessoas podem fazer sacrifícios sem amor? Sim, a Bíblia nos diz claramente que as pessoas podem fazer enormes sacrifícios por motivos errados. Veja, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Mas o próprio Senhor Jesus também afirmou claramente que sacrificar a própria vida é a maior demonstração de amor. João capítulo 15, versículo 13 diz: Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E vimos em João capítulo 3, versículo 16, que a maior demonstração de amor de Deus foi sacrificar seu único filho pela salvação do mundo. Uma das coisas mais desagradáveis que acontecerão quando você conhecer a pessoa certa é que vocês dois serão obrigados a fazer sacrifícios, incluindo sacrifícios de seus egos, de seus medos
e de algumas coisas que são importantes para vocês. Não porque você queira apenas agradar essa pessoa, mas porque se preocupa com ela mais do que com qualquer outra coisa no mundo. A maioria das pessoas confunde frequentemente a pressão e a manipulação das pessoas erradas com a necessidade de sacrifício. Mas esse não é o caminho e nem o lugar certo. É uma falsificação barata do que é real. Os sacrifícios feitos por alguém que realmente ama você não são para te conquistar, mas para mostrar que você significa mais para essa pessoa. Você sentirá que esse sacrifício é inconveniente, mas fará isso com prazer, pois se preocupa com ela. É por isso que você deve se comprometer e ter certeza de que está sendo guiado por Deus para não acabar investindo e fazendo sacrifícios por alguém que não está disposto a levantar um dedo por você quando precisar. A beleza de todas essas experiências aparentemente desagradáveis é que elas te levarão ainda mais longe no plano de Deus de unir você e a pessoa certa. Coopere com Deus e deixe Ele liderar. Fazendo isso, você terá alegria e felicidade na sua vida e no seu casamento. Navegar no labirinto de emoções quando se trata de alguém com quem você está profundamente conectado pode parecer uma jornada assustadora. Você já se viu enredado em um vínculo que parece inquebrável, com seu coração agarrado a alguém de uma forma que desafia suas tentativas de se distanciar? Como se você estivesse suspenso entre o desejo de romper os laços e o medo de se desapegar. A sensação de estar preso nesta teia emocional pode te levar a acreditar que algum tipo de força espiritual negativa e invisível está em jogo. Mas garanto que há um propósito nesta conexão que vai além do que aparenta. Quando você sente um vínculo inexplicável com outra pessoa, é essencial reconhecer que essa ligação não é por acaso. Não é um mero acidente do destino, mas sim parte de um projeto maior que Deus orquestrou. Em vez de se apressar para desmantelar esta ligação, reserve um momento para refletir sobre o seu significado. Será que essa conexão serve a um propósito divino em sua vida? A jornada da sua vida pode ser tecida com fios de pessoas que, embora pareçam não ter nenhuma relação com sua situação, desempenham papéis essenciais na sua história. No turbilhão de emoções e dúvidas, lembre-se de abraçar a paciência. Não rompa laços precipitadamente nem fuja da intensidade de seus sentimentos. Em vez disso, concentre-se na introspecção. Mergulhe em suas ambições, em seu chamado e nas promessas que Deus concedeu a você. Aquela pessoa com quem você está tão profundamente conectado pode ser parte integrante do seu caminho para o sucesso. Um catalisador que te impulsiona em direção ao seu destino. Se você se sentir motivado por alguém com quem não pode estar no momento, você poderá ficar tentado a fazer uma oração do tipo: Senhor, se esta não for a sua vontade, por favor, apague esses sentimentos do meu coração. Embora seja natural desejar uma resposta clara, lembre-se de que o tempo divino muitas vezes difere do nosso. O desejo que permanece insatisfeito pode servir para ampliar a doçura de sua eventual realização. Imagine desta forma: assim como o agricultor espera o momento perfeito para colher frutos maduros, o desejo do seu coração pode precisar de tempo para amadurecer e se transformar em algo belo. A demora não significa necessariamente negação. Ela pode significar uma época de crescimento e transformação, preparando você e a pessoa em questão para um futuro alinhado com o plano de Deus. Então, meu amigo e minha amiga, deixe de lado a preocupação de que esses sentimentos intensos sejam um obstáculo. Em vez disso, veja eles como um farol que te guia em direção a uma autodescoberta mais profunda e ao alinhamento espiritual. Não se apresse em desembaraçar o que Deus pode ter entrelaçado intrinsecamente para um propósito além da sua compreensão atual. Confie que, no devido tempo, os fios da sua vida se unirão numa bela jornada que reflete a obra-prima que Deus está criando para você. A jornada de emoções emaranhadas e intricadas pode nos levar a questionar: será que Deus está removendo esses sentimentos de alguém porque eles não deveriam existir? Pare por um momento e considere: será que o tempo não está alinhado?
Será que essa pessoa que provoca uma faísca dentro de você realmente deveria fazer parte da sua história, mas as páginas ainda estão sendo escritas? A verdade é que os sentimentos são uma prova de nossa humanidade, mas não são a única bússola que nos guia. É essencial fundamentar nossa jornada no discernimento, não apenas na sensação. Se essa pessoa for seu companheiro destinado, então as mãos do tempo irão gentilmente unir vocês dois. E se a cadência do relógio do destino nunca encontrar sincronização, lembre-se que esta não é a pessoa designada pela providência divina. Nos espaços tranquilos da vida, quando as estrelas parecem sussurrar segredos e o coração dança um ritmo desconhecido, vale a pena considerar que Deus orquestra os nossos encontros. Em sua sabedoria, Ele às vezes tece caminhos para convergir na conjuntura perfeita. Esses momentos de orquestração divina são os pontos que criam a obra da sua vida, com cada fio contendo significado e propósito. Seus sentimentos genuínos e profundos não são visitantes que chegam sem avisar. Antes são mensageiros convidando você a conversar com o divino. Nos momentos em que seu coração é um mosaico de emoções, leve seus pensamentos e desejos ao Criador em oração. Busque seu conselho e pergunte se a sinfonia dos desejos do seu coração se harmoniza com a melodia dos seus planos para você. Mateus, capítulo 7, versículo 7 nos mostra: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aproxime-se do seu Pai Celestial com o coração aberto e deixe suas intenções serem conhecidas. Pode haver casos em que esses sentimentos persistam teimosamente enraizados, apesar de suas orações. Nesses momentos, lembre-se de Romanos capítulo 8, versículo 28, um farol de segurança. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus nem sempre remove os sentimentos com estalar de dedos. Em vez disso, Ele caminha ao seu lado, moldando seu caminho de maneiras complexas que se alinham com o seu desígnio. Deus não vai deixar você ficar andando em círculos por nada. Provérbios capítulo 13, versículo 12 nos lembra: a esperança adiada faz mal ao coração, mas quando o desejo chega, é a árvore de vida. Portanto, mantenha seu coração saudável e sua esperança viva. Confie que a história ainda tem capítulos para se desenrolar. Você sabe, os sentimentos são como as dores da fome. Elas dizem quando você precisa comer. Se você está cansado, o corpo grita para você tirar uma soneca. Quando a dor bate à sua porta, isso é o chamado do seu corpo para a cura. Na mesma forma, os sentimentos de relacionamento são sussurros de Deus. Ignorá-los não é o suficiente. Se esses sentimentos estão te afetando, considere o seguinte: Deus pode estar apontando você para um relacionamento em potencial. Pense nisso. Se não for para ser assim, as coisas não se alinharão e seu coração encontrará o caminho para a cura. Mas se há promessa no ar, bem, talvez seja a hora de seguir em direção a um futuro que você nunca imaginou. Não deixe que seus sentimentos por alguém sejam desperdiçados por inação, pois Deus te deu essas emoções com um propósito. Esses sentimentos que parecem permanecer sem propósito podem te deixar desconfortável, mas tenha coragem, pois a paciência e o incentivo são seus aliados. A colheita dessas emoções pode demorar, mas quando finalmente se concretizarem, trarão uma satisfação além da medida. Talvez Deus permita que seu coração persista em seus sentimentos porque Ele deseja que você saia da sua zona de conforto e aproveite o momento. Essas emoções podem ser o empurrãozinho que você precisa para iniciar algo genuíno e significativo. Lembre-se de que não se trata apenas de abrigar emoções. Trata-se de torná-las em ações intencionais, especialmente quando a comunicação parece ausente. Seus sentimentos são um leve eco de intenções ou são uma ressonância genuína que te convida a explorar algo mais profundo? Ignorar tais emoções seria um desserviço à sua própria jornada. Então, abra-se para as possibilidades
Embarque em uma jornada de descoberta e desvende o potencial de uma conexão significativa com a pessoa que conquistou seu coração. E se o caminho não levar onde você esperava, não se preocupe. Ao entrar em campo, você já venceu. Cada experiência, bem-sucedida ou não, é uma lição que enriquece sua compreensão do amor e da vida. Lembre-se da antiga sabedoria de Provérbios 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Tome isso como uma diretriz divina, um chamado à ação. A inação não te levará à realização. Em vez disso, tenha coragem de agir, pois é assim que você honra seus sentimentos e respeita a jornada que Deus colocou diante de você. Outra coisa a considerar sobre os sentimentos persistentes que você deseja que se dissipem é que Deus pode, de fato, estar trabalhando para removê-los. Mas assim como a cura de uma ferida, isso leva tempo. As emoções não são interruptores instantâneos que podem ser ligados ou desligados. Elas são fios intricados de sua alma que requerem tempo para serem curados. Então, seja paciente consigo mesmo. Dê a si mesmo a graça de curar. Assim como o processo de cura leva tempo, o processo de transformação emocional também é assim, especialmente quando esses sentimentos ficam gravados em seu coração por um longo período. Guarde seu coração. Proteja ele de emaranhados tóxicos que podem causar danos. Pense nisso como a salvaguarda de um tesouro precioso. Seu coração é a fonte de suas emoções, sonhos e do curso de sua vida. Você merece ser intencional sobre o que e quem deixa entrar nela. Mas o que acontece quando esses sentimentos simplesmente não mudam? É normal se essas emoções não desaparecerem magicamente no momento em que você perceber que elas não estão alinhadas com o plano de Deus. Entenda que a cura leva tempo. É um processo que requer amor, paciência e o mais importante, redirecionamento. Assim como as estações mudam, seus sentimentos também mudarão, contanto que você esteja disposto a embarcar em uma nova direção. Quando você sente que alguém não é a pessoa que Deus planejou para você, é hora de tomar uma decisão consciente. Não fique pensando emocionalmente nessa pessoa. Em vez disso, concentre-se em amizades e atividades significativas que se alinhem com o propósito de Deus para sua vida. Mude a narrativa da sua história. À medida que você preenche sua vida com positividade e conexões significativas, essas emoções mudam naturalmente. No meio desse processo, lembre-se disso. Às vezes, a dor que você sente e o desgosto que você vivencia são ferramentas de refinamento. Eles estão te moldando na pessoa que Deus planejou que você fosse. Pense nisso como um escultor moldando uma obra-prima. Cada cinzel e entalhe realçam sua verdadeira beleza. Essas emoções persistentes podem existir para cultivar paciência, humildade e resiliência dentro de você. Elas estão te preparando para a jornada incrível que você tem pela frente. É vital reconhecer que seus sentimentos têm um propósito. Eles não foram feitos para te arrastar para baixo ou causar desespero. Em vez disso, servem como sinais que te guiam para uma compreensão mais profunda de si mesmo e do plano de Deus. Não hesite em examinar por que você está se sentindo assim. Abrace a autodescoberta e lembre-se de que Deus se preocupa com o seu bem-estar emocional. No centro de tudo isso, o desejo de Deus é que você viva uma vida cheia de alegria, propósito e relacionamentos prósperos. Ele reconhece os desejos do seu coração e está orquestrando uma bela obra na sua vida, com a pessoa certa entrelaçada nela. Então, ao navegar por essas emoções, lembre-se de que a viagem é uma parte essencial do destino. Confie no processo e mantenha seu coração sintonizado com o tempo perfeito de Deus. Na grande sinfonia da vida, suas emoções são apenas notas que contribuem para uma linda harmonia. Abrace, aprenda e deixe isso te guiar em direção a um futuro onde seu coração encontre o seu verdadeiro lar. Todos ansiamos por relacionamentos que reflitam nossa fé e alimentem nosso espírito.
No entanto, há momentos em que nossos corações disparam, nos incitando a mergulhar prematuramente em um relacionamento. Você já se sentiu fascinado por alguém e teve que enfrentar obstáculos que impedem seu caminho para a união? É frustrante, não é? Você está ansioso para elevar seu namoro, mas as circunstâncias da vida parecem conspirar contra você. E se nesses momentos Deus estiver realmente protegendo você de um relacionamento potencialmente prejudicial? Como cristãos verdadeiros, nos mantemos firmes na fé de que tudo se desenrola de acordo com um plano divino. Será que o Todo-Poderoso está intervindo para te salvar de uma dor de cabeça? É um pensamento que vale a pena ponderar. No grande plano da vida, talvez a mão protetora de Deus esteja orientando seus passos para longe de um caso amoroso perigoso. Para aqueles que sentem que podem estar à beira de uma parceria prejudicial, prestem atenção a estes sinais esclarecedores de que Deus está protegendo você. Dê uma olhada no passado como maneira de aprendizado e de conhecer melhor a outra pessoa. O passado pode ser a bússola que muitas vezes nos guia para a compreensão do caráter de uma pessoa. Se você conhece a história do seu parceiro em potencial e ela não está pintando um quadro muito bom, preste atenção. Esses alertas balançando ao vento não estão reservados apenas para você. Eles vibram por todos que cruzaram o caminho desse indivíduo. Desonestidade, infidelidade, manipulação, essas são sombras do seu passado que não podem ser ignoradas. Talvez essa pessoa esteja tentando se livrar do passado e cultivar um novo começo com você. Mas lembre-se, a história tem um jeito de ecoar. Se ela fez promessas solenes de transformação antes, apenas para depois essas promessas serem quebradas, por que dessa vez deveria ser diferente? Você não está julgando, você está apenas discernindo. Desejar a mudança é nobre, mas um coração que não deseja de fato mudar tende a voltar aos padrões anteriores. Deixe que as palavras de Provérbios, capítulo 4, versículo 23 te guiem. Sobre tudo que deve se guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nestes momentos de dúvida e incerteza, quando parece que a porta do amor está se fechando para você, lembre-se de que a proteção de Deus está presente na sua vida. Os planos frustrados podem ser apenas bênçãos disfarçadas, escudos contra caminhos que não levam à felicidade que você está destinado a encontrar. Mantenha forte a sua fé, pois nela está a força para discernir os sinais e a sabedoria para trilhar o caminho que Deus realmente traçou para você. Uma falta de resposta às suas fervorosas questões de relacionamento pode ser um indicador silencioso de que Deus pode estar protegendo você de uma conexão prejudicial. É uma situação que muitos de nós cristãos enfrentamos ao contemplar determinada pessoa. Procuramos sinceramente a orientação de cima, mas a resposta permanece indefinida. Nenhuma luz clara, nenhum não definitivo. É como esperar pela resposta de um enigma, e isso pode ser frustrante. Imagine o seguinte: você conheceu alguém que desperta seu interesse. Você riu, conversou e contemplou um futuro potencial juntos. Então, como qualquer cristão fiel, você leva isso ao Senhor. Mas nenhuma resposta clara surge. No início há uma pausa, um soluço momentâneo na sua busca. O tempo passa e a falta de um sinal definido começa a moldar o curso das coisas. Suas interações com essa pessoa diminuem. Talvez ela se afaste das atividades compartilhadas ou até mesmo da sua congregação regular. De repente, ela é uma estrela distante que antes brilhava intensamente, mas agora desaparece na expansão cósmica. E então vem a conclusão. Ela seguiu em frente, encontrou alguém novo ou simplesmente desapareceu do seu círculo. É um cenário que pode tocar seu coração, fazendo você sentir que de alguma forma perdeu uma oportunidade. Mas é aqui que a narrativa muda, onde a intervenção sutil de Deus entra em ação. Essa falta de resposta, esse gentil não, é um toque de guardião. É como se a mão de Deus invisível, mas inegável, tivesse silenciosamente dirigido o curso dos acontecimentos. Ele sabia onde o caminho levava, para longe de uma conexão que não estava no grande projeto. Nesses momentos, lembre-se da sabedoria do Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aqui somos lembrados de que Deus conhece cada capítulo antes de ser escrito, cada reviravolta antes de ser finalizado. Ele sabe o que está por vir, mesmo quando estamos lutando no presente. Pense dessa forma.
Quando Deus fecha uma porta, não é uma rejeição, mas sim um redirecionamento. Ele vê a tela mais ampla, a obra-prima da sua vida e edita cuidadosamente a história. Portanto, aquela falta de resposta que levou a um desvio gradual é um sinal do seu cuidado vigilante, um empurrão para longe das sombras de um relacionamento que poderia ter lançado mais danos do que luz. Ao navegar nessas correntes, mantenha a fé acesa. Uma falta de resposta pode ser uma resposta em si, um sussurro que ecoa pelas páginas da sua jornada. Abrace a certeza de que, mesmo em meio à incerteza, a mão de Deus está guiando você, te protegendo e te conduzindo em direção a uma história de amor que está harmoniosamente roteirizada na narrativa divina da sua vida. O discernimento divino guia você. Nem sempre é fácil discernir se você está no meio de um relacionamento prejudicial. Detectar sinais sutis de toxicidade ou manipulação pode ser desafiador, especialmente quando você está emocionalmente envolvido. Às vezes, você pode duvidar de suas próprias percepções, questionando se suas preocupações são válidas ou meros exageros. No entanto, aninhado dentro de você está um presente precioso, o discernimento divino, um GPS espiritual, se preferir. Você já sentiu aquela sensação incômoda lá no fundo, um conhecimento interior de que algo não está certo? Preste atenção a esse aviso sagrado. Quando seu coração e seu espírito sussurram que algo está errado, não é apenas sua imaginação. É um sinal sagrado de que Deus, em sua infinita sabedoria, está protegendo você de uma conexão potencialmente prejudicial. Pense nisso. Deus, que conhece o fundo do seu coração, não deixaria você navegar sozinho em águas traiçoeiras. Confie que o desconforto que você sente agora é uma linha direta de comunicação do divino, uma luz, guia que te afasta de um caminho que não se alinha com os planos dele para a sua vida. Esse sistema de alarme intuitivo é seu aliado, um farol de proteção contra tempestades relacionais. Provérbios, capítulo 2, versículo 11 nos assegura: o discernimento cuidará de você, o entendimento te protegerá. Portanto, nesses momentos de incerteza, apoie-se nos seus instintos espirituais. Eles são parte integrante do projeto de Deus para proteger seu coração e sua alma. Você já sentiu que está dando tudo de si, tentando estabelecer uma conexão com alguém, mas é como se estivesse batendo em uma parede invisível? Bem, meu amigo e minha amiga, aqui está um pensamento que pode mudar a sua perspectiva. Às vezes, quando as coisas simplesmente não parecem estar alinhadas, isso pode não necessariamente ser azar, pode ser a proteção divina em ação. Bem-vindo a este segmento revelador, onde investigamos os sinais de que Deus está protegendo você de um relacionamento potencialmente prejudicial. Imagine só, você tem sintonizado fielmente esse canal, ciente de que nos assuntos do coração, ser proativo é fundamental. Trata-se de dar esses passos em direção aos desejos do seu coração, enquanto busca a orientação do Senhor em cada passo do caminho. Mas aqui está a diferença. Embora sua busca seja vital, ela nem sempre produzirá os resultados esperados, e está tudo bem. Pense assim, você está em um jardim, cuidando de delicadas flores que representam suas esperanças e aspirações. Você rega, nutre, mas uma planta em particular resiste aos seus cuidados, não importa o quanto você tente. Você pode começar a se questionar, duvidando de suas técnicas. Mas lembre-se, assim como um jardineiro habilidoso entende que plantas diferentes têm necessidades diferentes, Deus sabe precisamente quais relacionamentos são necessários para o seu florescimento. É aqui que fica fascinante. Às vezes, a própria resistência que você enfrenta não é um teste de suas habilidades, mas um sinal vindo de cima. É como se Deus dissesse: estou com você. Este é um lembrete amoroso de que nem toda conexão deve criar raízes. Então, meu amigo e minha amiga, tenha coragem. Quando seus esforços sinceros parecerem encontrar um obstáculo, lembre-se de que essa pode ser a maneira de Deus guardar seu coração. Esse muro pode ser apenas um escudo que te impede de seguir um caminho que não levaria à sua felicidade final. Em nossa jornada, através dos sinais de que Deus pode estar protegendo você de um relacionamento prejudicial, aqui está um pensamento. Se a sua esperança interior de um futuro com essa pessoa ofusca consistentemente o sentimento que você tem quando está realmente com ela, isso pode ser um sinal divino de que algo pode estar errado. É um grande paradoxo, não é? Todos nós temos expectativas, sonhos sobre o que poderia ser um bom relacionamento. Mas a verdade é que as pessoas são complexas e ninguém é exatamente como imaginamos antes de realmente conhecê-las.
É aí que reside a beleza da conexão genuína. Descobrir aquelas camadas e nuances que não eram imediatamente aparentes. No entanto, há uma linha tênue entre curiosidade saudável e permitir que esperanças infundadas ditem a realidade. Mas quando Deus orquestra uma união, o roteiro muda. A pessoa com quem você está construindo uma conexão pode não corresponder ao seu plano original, mas quanto mais você aprende, mais você se sente atraído por ela. É um sentimento que cresce, uma excitação que se aprofunda. Porém, quando Deus coloca barreiras protetoras, você pode perceber que seu entusiasmo diminui à medida que descobre mais sobre essa pessoa. Lembre-se de que não há problema em reconhecer seus sentimentos e ser honesto consigo mesmo. Preste atenção à sua bússola interna. A falta de entusiasmo que você está sentindo pode ser a maneira de Deus de te desviar de um caminho que não é para você. Em tempos como esses, confie no Salmo 32, versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Então, meu amigo e minha amiga, se você se encontra em uma situação em que suas esperanças estão ultrapassando a sua realidade, pare um momento para refletir. Ouça os sussurros do seu coração e a orientação de Deus. Você merece um relacionamento que se alinhe com o seu eu mais profundo, onde a esperança e o entusiasmo se movem em harmonia. Lembre-se, a proteção de Deus, muitas vezes, vem na forma de redirecionar nossos caminhos, nos guiando em direção a uma história de amor que foi verdadeiramente escrita para nós.